Olha, já temos 7 convidados, hein? Convidados não, já temos 7 na plateia. Deixa eu ver se eu travo essa câmera aqui. Deu pra cair agora. Olha, o Regis, até o Regis tá, coxa. Só o puro creme. Que delícia. Vai ficar meio tortinho assim. Olha, testa. Vamos lá, temos 10, acho que já dá pra começar, hein? O Regis. O Regis abandonou a gente, tudo bem, Regis? Prazer te ver aqui, todos, né? Legal, cara. Deixa eu arrumar aqui. Pô, você não veio comer pastel hoje, hein, coxa? Amanhã tem manual pra vender. Tira o cabelo do rosto. Olha só, parecendo um rolon. Que coisa feia. Vamos lá. Vamos começar, vai. Sem firula. Damos início ao segundo Master Papos, que é, como eu já falei antes, é o mais do mesmo. Mas a gente também quer tentar diversificar um pouco e trazer coisa legal, trazer informação, um bate-papo gostoso, descontraído. E eu prometi que cada semana eu ia tentar trazer uma coisa de legal. Não achei nada de interessante, então vamos passar batida. Na próxima apresento duas. Obrigado, Regis. Aqui não tem treta gamer, aqui não tem preço estapafúrdio. Acho muito legal, Madruga, tô brincando. Mas aqui não a intenção não é causar discórdia, não é causar briga, é só um bate-papo aí legal. E o convidado de hoje, o amor da minha vida, a Flávia Stout entrou. Beijo, te amo. Tem que fazer aqui o merchan, né? E o convidado de hoje é um cara que é uma lenda aí do colecionismo. É um cara que é uma referência nesse mundo dos games, da coleção. Muita gente conhece. Quem não conhece deveria conhecer um pouco. Ou conhecer muito, na verdade, né? Um cara que tem muita história para contar. Ele está nos nossos grupos aí, então às vezes a gente posta uns itens que ninguém viu, só ele conhece. Então a gente tem aprendido muito com ele, que é o nosso querido Ricardo Wilmers. Eu vou chamar ele aqui. Vamos ver se eu aprendi a fazer isso direito. Deixa eu adicionar ele aqui. Tá certo agora? Agora foi. Agora foi. Tá escutando eu? Só quando você fala. Só quando você fala. Tá escutando? O áudio tá bom? Eu te ouço super bem. Te ouço super bem. Então tá bom. Ó, até montei aqui, ó, o estúdiozinho. Aproveita e já faz o jabá. Aproveita já faz o jabá, hein? É verdade. Ô, Wilmer, acho que você precisa baixar um pouquinho o volume aí do ele tá voltando. Do celular? É. Peraí. Tá dando. E aí? Tá dando um retorno aí. Tá melhor. Tá melhor. Peraí. E agora? Tá com eco aí, coxa? Ainda? Tá um pouquinho ainda. Não tô escutando nada. Deixa eu baixar aqui. Peraí. Tá escutando agora melhor? Não, eu te ouço bem. É que o meu áudio tá muito alto e aí ele tá retornando. Aí apareceu duas vezes falando. Tá. Não tô te escutando. Eu sou meio surdo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a tua caixinha tá muito alta. O áudio ecoa. Mas que caixa? Você tá ouvindo por onde? Pelo celular? Celular. Tenta baixar um pouquinho o volume dele. Deixa eu ver. E agora? Deixa eu falar um pouquinho com você. Acho que tá melhor pra gente tocar. Tá bom. Ricardo Wilmers. Siqueira. Fala aí, fiote. Vem
Bem. Obrigado aí pela presença. Não é uma Marília Gabriela entrevistando, mas a gente tenta fazer o melhor aqui. Nada, que isso. É um imenso prazer. Eu não conheci, né, você há alguns anos atrás, né? Enquanto eu colecionava aí, só conheço mais os anciãos. Você é mais novato, aí menino novo, então eu não tive o prazer de conhecer nem dos encontros do Canal 3, né? Que a gente organizou tanto, mas depois que alguns amigos me falaram de você e você fez questão de eu entrar no grupo, aí eu vi que o mundo do Master System não é só eu, Michael, Flávio, Fred, Flávio Lima. Ô, Vilmer, o pessoal tá falando que se você usar um fone, a gente resolve. Você tem um fone fácil aí? Como? O pessoal ainda está escutando o retorno. Vem o seu áudio, vem o meu áudio, ele vem duplicado. Você tem um fone aí, de repente a gente consegue conversar melhor. Fone de ouvido para escutar ou para falar? Para você, para a gente eliminar esse retorno que tá rolando. É que você não ouve. Quem tá ouvindo o retorno. Mano, quando eu falo para vocês falarem comigo não sei o que antes, eu sou, porque eu não manjo porcaria nenhuma. Foi minha filha que montou isso daqui, peraí, vamos ver. Enquanto você vai montando aí, eu tenho que dar parabéns pro meu amigo Gui, lá de Minas. Ele já me deu uma bronca essa semana aí, que é o Altran 83. Ele tá online com a gente, ele fez aniversário. Um beijo, meu irmão, felicidades. Legal. Família linda aí, que você seja sempre abençoado. Você é um cara sensacional. Você tá me ouvindo? Não tem outro celular legal. Eu tô ouvindo bem. Quer que eu abaixe agora o meu som aqui? Não, agora resolveu. Agora tá resolvido. Tá. Resolveu? Resolveu. Ô, Vilmers, deixa eu começar aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Portuga. Quem que é o Vilmers? Ricardo Vilmers. Um apaixonado por videogame. Meu primeiro videogame eu ganhei, meu pai, né? Ganhou numa rifa na padaria, foi um Atari, em 84. E aí eu lembro que o Master System é o meu... Sempre foi o meu xodó, minha paixão. E aí quando a Tectoy trouxe o Master System para cá, cara, aí meu irmão ficamos pirado. Pirado. E aí o Ricardo Vilmers, ele aparece nessa... Eu não gosto de falar cena gamer, não sei porquê. Eu sou meio velho, ranzinza, mas eu acho que tem um negócio de... Pra mim, papo gamer, cena gamer. Pra mim, caçada gamer é a pior. Mas eu vou me render, diz o Raul Seixas, né? Que ele prefere ser uma metamorfose ambulante, né? Eu vou tentar... E aí, o que é o Ricardo aparecendo nesse cenário de videogame? É o Ricardo em... Deixa eu ver... 99 para 2000. Eu trabalhava numa gráfica e eu estava acompanhando um trabalho de um cliente 1h da manhã. Foi quando, em 99, o Mercado Livre ainda não existia. Existiam alguns sites de leilões, né? Como... Caramba, mano. Como que chamava aquele, mano? Arremate, Local, e você tinha o eBay. eBay ele é de 99. E aí, 1h da manhã, entrando na internet, resolvi navegar na internet e pesquisei Sega Game Gear. Cara, quando eu vi um Game Gear sendo vendido a $49, com $30 de envio, e o dólar, a gente estava falando de 2,20. E eu fiz as contas assim, eu posso realizar meu sonho. O Game Gear, para quem não sabe, quando ele foi lançado pela Tectoy, era coisa de eu acho que um Switch. Porque era uma coisa do tipo R$2.000, R$2.500 hoje, um portátil. E era um sonho meio do meu irmão. E aí, quando eu vi no eBay, em 99, eu podendo realizar, o sonho de ter um Game Gear. Eu lembro que o salário mínimo, a gente já estava falando de R$180. Tá, seria um salário mínimo de hoje de 500, 600, porque deu um salto muito grande. Na hora eu cadastrei o cartão Mastercard, Redcard que eu tinha, comprei. Em um mês chegou o Game Gear. Naquela mesma noite eu pesquisei um site que era do Adema, um rapaz que fazia parte, né? Ele colecionava, e o Geraldo Figueiras também.
E foi quando eu descobri que existiam uns 30, 40 Game Gear diferentes. Aí foi o Ricardo, no ano de 2000, saído comprar tudo quanto é coisa, pegar todos os... Tinha um Atari e o Master System, que ainda era da infância. E aí comecei, a partir de 2000, a comprar tudo de monte e querer colecionar todas as nossas coisas, né, nacionais. E aí foi o Ricardo que nunca procurou ter tudo, procurou ter aquilo que ele gostava, procurou ter o máximo que pudesse da Sega, que sempre foi minha paixão. Eu sou da época, né, daquela rivalidade Sega e Nintendo. E aí foi isso. Você acha que você foi um dos precursores aí do colecionismo de games no Brasil? Dá para te dar esse título assim, ou um dos, ou o cara, assim, sem falsa modéstia, não precisa disso aqui. Vamos lá. Eu tô me formando agora, esse ano eu tô me formando em História. Resolvi voltar a estudar em 2018 para ser professor. Mas isso são outros 500. E se a gente analisar o que é o colecionismo de videogame, ele é um colecionismo muito novo. Se a gente for falar na questão do mundo atual. Porque videogame mesmo nós estamos falando de uma tecnologia a partir de 1972. Provavelmente o colecionismo de videogame ele começa a acontecer no final da década de 70 nos Estados Unidos. Com o Atari, com a geração Atari, Intellivision, o ColecoVision e alguns outros. Provavelmente no Brasil, o colecionismo ele deve iniciar no meio da década de 80. Porque na década de 80, provavelmente alguém deve ter tido um ou dois videogames. E quando eu entro no ano de 2000, e eu descubro que ainda o Primeira Mão era um jornal de classificados que o pessoal usava para se conectar, compra e vendas. Primeira Mão, a gente está falando do jornal de classificados da década de 80. Final de 70, 80 e até metade da década de 90. Em 2000, eu descubro que já existe um clube de colecionismo, o Canal 3, que já tem algumas pessoas que colecionam desde 95 e que você descobre que já existiam pessoas colecionando em 90. Escova, eu lembro de um dentista chamado Escova, eu não me lembro o nome dele, mas o pessoal do Canal 3, já no ano de 98, 99, estava comprando a coleção desse dentista. E o cara tinha muita coisa. Ele trazia tudo quanto é coisa dos Estados Unidos. Ele viajava 2, 3 vezes. Então você vê, o cartão internacional ele começa a se popularizar no meio da metade dos anos 90. Provavelmente, eu me consideraria a segunda onda, a segunda leva. Porque você já tem gente, a partir de 95, o Marcos Garrett é um ex-dono de locador, apaixonado por videogame, né? Do Cambuci. Ele já tinha o ColecoVision em 83. ColecoVision era um videogame que, se fosse colocado hoje, era um Play 5 em valor, dentro da segunda leva de videogames, né, antes do Crash. Então você tem o Marcus Garrett, você tem algumas outras pessoas que já se encontravam e formaram o Canal 3 em 99. E aí eu entro a partir de 2000, eu vou conhecer esse pessoal em 2002, 2003. 2005 eu já estou colecionando, quer dizer, eu já estou juntando bastante coisa e eu já estou conhecendo a questão do nosso mundo via eBay. E aí você começa aí, essa minha veia de historiador, você começa a ver tanto videogame que saiu na face da terra e chegou só uma parte aqui, e você começa a valorizar a nossa cultura de videogame da década de 80. O nosso mercado, né, mercado fechado, pirata, e como que a gente foi capaz de desenvolver um mercado que hoje está entre as principais economias do mundo. Mas eu me considero a segunda onda.
a segunda leva. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está entrando aí, galera. Aproveitar essa pausa. Deixa eu emendar uma pergunta no que você falou aí. O nosso amigo Coxa, ele mandou uma mensagem agora há pouco, ele falou assim, na época que tudo era mato. E de fato, sim, era mato, né? Hoje você tem internet, com um clique você faz uma busca no mundo inteiro, né? Hoje você tem outros sites, o LX, você tem Shopee, você tem Enjoei, você tem um monte de lugar que te oferece um monte de opções para você procurar game, para comprar, para vender. Doutor Zanotto, boa noite. Na tua época não tinha isso, você falou que você tinha um outro site, a internet arcaica, então a gente pode dizer que na tua época era tudo ali na raça, na unha, né? Então, Vamos lá. Você vai falar, ó, o pessoal da década de 90 é o pessoal pré-histórico, no sentido de procurar games. Era primeira mão, uma ou outra coisa de jornal do bairro. Aí você tem a internet popularizando a partir de 99, 2000, 2001, 2002. Você tem em 2002 o Mercado Livre e alguns outros sites como o arremate.com, o Local Web, não é Local Web, o Michael falou, Ibazar. Ibazar, e tinha mais um pequenininho. Pronto. E aí você tinha ainda jornais. Você tinha os classificados. Só que você começa com o Mercado Livre, num sistema de leilão e de informação, mais aberta mesmo assim, que você começa a criar um canal de comunicação. Você tem as feiras de rolo, popularizadas em São Paulo, mas com outro nicho, o videogame era só mais um. A gente está falando em 2002, 2003, com o Atari sendo vendido a R$5, porque era uma coisa que ainda não existia valor. O colecionismo do videogame era muito pequeno, muito restrito. Provavelmente ele era um mercado maior do que a gente conhecia, porque você não existia ainda um canal de comunicação com celular, no máximo era SMS, texto, você tinha BBS, você tinha o Orkut. O Orkut provavelmente foi o primeiro canal de comunicação onde você tinha as comunidades, uma internet discada ainda, que a maioria das pessoas à noite, para pagar provavelmente um pulso, o primeiro de conexão. Então a gente está falando de uma questão. Eu falo que hoje, eu não falo que era mato. Naquela época, você tinha opções maiores, mas você tinha um público muito menor. E o colecionismo de videogame ainda não era negócio. Você tinha alguns vendedores, poucos. Provavelmente, eu acho que a gama de vendedores de videogame no Brasil, mesmo você juntando hoje o nosso conhecimento, não ia chegar a 50. Brinquedo antigo, não. Brinquedo antigo já é um colecionismo maior. Você tem um mercado de brinquedo antigo desde a década de 60, 70, colecionismo de selo, moeda e nota nem se fala. Já é um colecionismo secular. São mais de 100 anos. Colecionismo de marca de cigarro também já é quase 100 anos no Brasil. Videogame não. Então você tem provavelmente em 2005 o Mercado Livre absorvendo os outros sites, Orkut e Mercado Livre como uma porta aberta para quem tinha um videogame guardado lá do filho, do neto, colocar para vender. Aí, a partir de 2010, o cenário muda. Com uma internet mais rápida, alguns outros sites, a gente está falando, em 2010 não existia Facebook ainda, mas você começa a ter uma comunicação e uma integração maior entre as pessoas. Aí você começa a ter um ganho de pessoas que tinham aquele gosto quererem comprar. Aí você tem um aumento de número de vendedores. E aí, em 2015, o cenário está muito maior. Eu acredito que de 2015 para frente, o colecionismo de videogame passa a ser um negócio. Você já tem os primeiros... Você já consegue ver os primeiros passos do videogame virar negócio. Aí chega 2018, ele já é um negócio formado, e o que ajuda? Os videogames novos, essa cultura de videogame, a cultura de jogo online. Eu sou da época de jogar Doom em rede,
computadores separados, você não tinha multiplayer. Eu acredito que o videogame passa a ser negócio a partir do momento que você tem jogos multiplayer, que você tem o PlayStation e o Xbox, a gente podendo jogar online, essa questão da internet evoluindo e o jogo online, o videogame retrô passa a ser negócio rapidinho. Hoje você pode ver, inclusive, pelas páginas de Facebook de games. Aí são páginas com 90 mil. Da Top Games tem quase 90 mil, fora as outras tem 30, 40, 50. Tem muito conteúdo para a galera que gosta de game, vídeo, live e tal, mas também tem muito anúncio, né, de tudo que é tipo. Desde o Atari, ainda que tem gente vendendo, até as coisas mais novas. Ô Vilmer, você teve de tudo um pouco, correto? Sim, eu penso que a veia de colecionismo minha, eu falo que coleção, ela vem de dois, você colecionar alguma coisa, na minha concepção, vem de dois caminhos. Uma falta, uma necessidade provavelmente que você não teve. A palavra certa não é essa. A palavra é preenchimento. Aquilo que você e nem até o preenchimento, já vai uma coisa mais profunda. Aquilo que você não teve, e aí você fala agora você pode ter, você não teve porque você não conseguia comprar, por questão financeira, porque você não tinha acesso, ou você coleciona porque você gosta muito e você quer ampliar o seu rol de novidades, de colecionismo mesmo. E aí, por exemplo, eu comecei a colecionar porque eu não tive aquele videogame específico. Eu vou lembrar da palavra certa. E aí o que acontece? Dentro do colecionismo, eu colecionei, por exemplo, chaveiro de eleição, década de 80. Eu colecionei marca de cigarro, foi uma coisa, figurinha, álbum de figurinha. Então, sempre foi o videogame, foi uma coisa que a partir do Game Gear, eu nunca pensei em colecionar videogame. Eu passei minha vida de videogame foi Atari, Master System, Mega Drive. Olha que engraçado, hein? Antes de 2000, em 99 para 2000, eu machuquei o joelho jogando bola e eu comprei um PlayStation. Porque eu ia ficar com o joelho engessado um mês, sem colocar o pé no chão. Eu comprei PlayStation e coloquei o jogo lá, o Win Eleven. Cara, eu não consegui jogar. Era tanto botão naquele controle, eu sou meio retardado, né? Para mim é no máximo 3, não sei o quê. Era tanto controle que eu liguei o PlayStation. Eu liguei o PlayStation uma vez, tentei. Liguei a segunda, tentei, falei, não, dei pro meu irmão. Meu irmão foi jogar Resident Evil e Silent Hill. Aí eu falei, não, mano, Então, quer dizer, eu perdi o Sega CD, eu perdi o Sega Saturno, eu perdi o Dreamcast, eu só via. Então, eu não joguei. Aí, a partir de 2000, eu foquei Game Gear, Master System e Mega Drive. Mas foi Game Gear e Master System. E o Atari, algumas coisinhas. Então, você vê... E as outras coleções ficaram jogadas. Aí, eu só retornei a de marca de cigarro. Se a gente fala que videogame é uma coisa cara, tal, tudo... Vocês não imaginam o que é colecionar. Marca de cigarro é um documento histórico. Eu tive uma pastinha então, de moleque, eu tinha algumas, mas... Isso, a gente está falando década de 90. Aí quando você fala que o cara tem um documento, um pedaço da história do Brasil, do início do século XIX, e o valor de mercado é uns 5 mil reais, aí o cara fala, pô, mas como pode 5 mil reais? Ué, a gente vê cartucho aí, pela raridade ou porque não foi feito, whatever. Tá tudo custando 2, 3 mil. Marca de cigarro também tem, figurinha também tem. Tinha marca de cigarro chamada Tubarão, não tinha? Que acho que foi uma das primeiras do Brasil. Cara, marca de cigarro você vai ter tudo quanto é tipo de nome. Marca de cigarro, um adendo. A gente vai falar que o Brasil deve ter produzido umas 500 mil marcas de cigarro de nome diferente. Aí você fez essa cara, existe um grupo chamado A Seca, quem tiver curiosidade pesquisa, eles cadastram marca de cigarro do Brasil, né? Cara, é mais de 250 mil. Nossa! Aí você fala, existiu isso? Sim, é um colecionismo que já data de 1880. Videogame é 1972. Imagine moeda antiga, nota,
antiga, papel moeda. E que bom que tem essa Nosso turma, né? Para cadastrar Sim, tudo. sim. E para renovar. O nosso colecionismo precisa de gente renovando. Existem alguns colecionismos que eles estão fadados a desaparecer, porque o produto passa a ser proibido. Marca de cigarro é um produto que provavelmente eu coleciono e no grupo que a gente participa, provavelmente cigarro um dia vai ser proibido. E ele sendo proibido, provavelmente ele não vai ter uma renovação. Videogame não. Jogo online. O que pode acontecer é o que a gente está vendo agora. O jogo mídia física desaparecer. Só mídia online. Aí o que o pessoal está vendo? Não. Eu lanço a mídia online num cartãozinho desse tamanho, numa mídia física que é só o case, para o cara que coleciona ter e colocar na estante. Ele tem o prazer de pegar na caixinha. Lógico. Sim. Senão a gente vai colecionar ROM. Colecionar Everdriver. É verdade. É. Ô, Vilmers, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que você recente, você vendeu, acho que boa parte da sua coleção. Né, 99%. Em 6 anos. 6, 7 anos. Agora me diz uma coisa, o sonho acabou, cara, de colecionar? Ou foi grana, ou foi uma boa oportunidade? Ou você falou, Não. tem muita coisa, preciso desovar isso aqui. Vamos lá. Eu voltei a colecionar jogo de Master e Mega por sua culpa. Por culpa do grupo que eu entrei. Seu, sim, foi. Foi. Aí eu passei a comprar cartucho pelado aí pelo preço do que eu vendia cartucho completo. Tá? Por que eu passei a vender? Eu comecei a vender minha coleção em 2015 para 2016. Foram 2 anos vendendo os repetidos. Porra, mano, era coisa pra caramba. 17, 18, eu começo a me desfazer do que eu menos gostava. Algumas trancas como Jaguar. Mano, quem coleciona Jaguar tem problema. Vai um abraço pro meu amigo aí, pro Edson Godoy. E algumas outras coisas assim que não faziam mais sentido. Em 18 para 19, eu passo a vender os que eu mais gostava. Mega Drive, Master System, Game Gear. E por que eu sempre falei que a minha coleção, ela não é... Se eu morresse para minha família pegar e vender tudo, porque eu gosto da coleção. Eles não têm a obrigação de manter. A única coisa que eu falava, se me acontecesse alguma coisa, para procurar um ou outro amigo que eles já tinham noção de valor de mercado. Acontece muito de um colecionador de qualquer coisa. Ele ama aquilo, ele morre, a família não sabe, ela doa, manda para as casas André Luiz, dá para sobrinho, joga fora, porque ela não tem obrigação de saber o valor daquilo. Existe um valor sentimental e existe um valor de mercado. Então, eu sempre falei para quem coleciona, deixar um papelzinho. Antes era papel, agora pode deixar um depoimento no Facebook aí, guardado, e falar qual que é o valor da coleção. Sua mulher não vai te matar. Você já morreu mesmo. Então, quer dizer, para deixar, assim, um caminho, como se fosse um... Testamento. Um testamento. Testamento porque você gamer. vai saber... O testamento gamer. Puta, lá vem. Pelo menos se vender pela metade do preço que você pagou, às vezes tem gente que tem... E aí o que acontece? Eu comecei a vender... Aí em 17 eu pensei... eu fui perdendo não o tesão, mas uma coisa que eu falei até numa entrevista para o Elton, da Casa do Videogame, que todo colecionador, não tem como, todo colecionismo, ele passa por um problema psiquiátrico é foda, né? Psicológico, que é de acumular. E quando é que você sabe que é o de acumular? Não é você ter muito só, é você atrasar a fatura do cartão de crédito. Aquela questão de compulsão. A compulsão te leva a você a atrasar uma conta para comprar aquilo que te dá prazer. E não é só colecionismo, é roupa, sapato, qualquer coisa. E todo colecionismo, alguns passam num momento pequeno e fala, putz, atrasei aquilo. Mano, o videogame não é minha prioridade. Minha prioridade são outras. Outros entram num tempo maior. Eu vi que, por exemplo, psicologicamente, eu passei a ser um acumulador.
porque você tinha uma casa grande com um monte de coisa e eu comecei a ver que não estava me dando mais prazer porque eu não conseguia nem ligar, nem colocar para funcionar. E videogame tem um outro problema. Com a nossa coleção, um dia ela vai ser peso de papel, porque eles vão quebrar. E já está acontecendo isso. Quem coleciona videogame de CD, os drivers de CD já não tem mais leitor óptico. Então você já tem alguns sistemas aí para emular o jogo. A mídia de CD é uma mídia fabricada, uma tecnologia da década de 80, que foi vendido que o CD ia durar no mínimo 50 anos. Pô, a gente vê CD aí, furando aí do Sega CD e de PC Engine. Nós estamos falando de 10 anos atrás, já começaram o problema das mídias. Você tem cartucho parando de funcionar? Fácil. Então, videogame parando de funcionar, fácil. Quando eu falo peso de papel, é que vai chegar no momento que não vão existir peças sobressalentes ou algumas outras coisas. Então, alguns videogames, ele vai ficar como exposição, meio que como museu mesmo, normal. E aí eu via que eu já tinha um monte de coisa, não estava ligando, e aí eu vi que já estava me fazendo problema, já estava me fazendo mal. Me fazendo mal, me fazendo mal, me fazendo mal. Eu comecei a vender. O negócio ele foi, lá o meu estoque, né? Ele foi diminuindo, vocês já viram algumas fotos. E aí chegou em 19 para 20, eu tive uma proposta, tal, tudo, pegaram, levaram tudo. E aí eu falei assim, pô, legal, agora eu vou focar. Quem é colecionador nunca perde, né, aquela questão da veia, né? Então fica aquela coisa do tipo, eu falei, pô, aí eu comecei a focar. Vou comprar os cartuchos de Mega, os cartuchos de Master. Hoje alguns amigos que viram lá meia dúzia de videogame meu e os jogos falaram, pô, já está acumulando de novo? E eu sempre falei para mim que o colecionador que tem um videogame e 3 cartuchos, ele tem o mesmo valor para mim que tinha um monte de coisa. Não importa a quantidade, importa o prazer que você tem de ter aquilo. Eu tinha um monte e não jogava. Quando você se desfazia de alguma coisa que você vendia, era um prazer ou um pedacinho do Wilmers embora, assim? Quando você via aquelas fitinhas de Mega, fitinhas de Master, você fala, putz, será que eu devia ter vendido? Ai, graças a Deus que eu vendi. Eu falei de uma palavra, né, de um problema, compulsão. Como é que você começa a trabalhar a cabeça? Com uma outra palavra, desapego. Se você, e eu falo que serve para a vida. A gente é muito apegado a bens materiais. Todos nós. Quando você começa a colocar na cabeça a palavra desapego, você vende uma coleção que você não tem tanto apego, ela vai mais fácil. Você vende uma outra coleção, que já é um pouco, né? Já tem aquela questão afetiva, já é mais difícil. Quando você vende a coleção que você tinha mais prazer, você praticou o desapego. Não quer dizer que você não fique triste depois. Eu sempre coloquei. Eu vendi 10 videogames que eu falei que um dia eu ia comprar de novo. Falei para uma Mamed, de para alguns outros colecionadores, né? Uma vez o Cleiton do Museu do Videogame falou que tem 2 tipos de colecionador. O que comprou minhas coisas, o que ainda vai comprar. Eu tinha muita coisa, de diversas áreas, né? Eu atendia todos os gostos, sabores, idades, mas você cores. Não assinava os jogos, não, né? Nem os... Você não assinava os jogos e nem os consoles. Não, nossa, é legal de assinar, né? Tem muita história. Então, aí eu falo para você, eu tenho a lista dos 10 videogames. Hoje eu falo para você que 5 eu não vou comprar mais, porque eles desapareceram. E aí vem aquela coisa que eu falo. Por que hoje está difícil? É matemática. Se antes tinham 500 colecionadores ou entusiastas comprando, com o advento da internet, Facebook, você não tem 500. Você tem 10 mil, 20 mil. E se antes, há 10 anos atrás, você tinha 100 consoles aparecendo, eles estão quebrando. No mínimo, vão aparecer 50. Então, você tem menos videogame, menos jogos. Você é um exemplo disso. Você tem menos jogos aparecendo, o que é normal,
porque eles desaparecem porque eles quebram, vão para o lixo, N fatores. E você tem uma clientela sua que aumentou 10 vezes. Então, quer dizer, oferta e procura. Aí o que acontece? Os 10 videogames, 5 desapareceram e os outros 5 estão 10 vezes mais caros do que quando eu vendi. Então, esses 10 aí, provavelmente, eu não vou ter mais. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Hoje, colecionar, você não pode ter só a paixão, você também tem que ter dinheiro, né? Então, assim, como é que você está vendo esse mercado hoje na questão financeira, essa questão de preços, de valores? Queria que você desse um panorama da tua opinião, assim. Olha, videogame, colecionar videogame também, de 2, 3 anos para cá, virou ostentação. Tá aí N exemplos que a gente tem do cenário gamer, daqueles famosos pavões que aparecem e tal, tudo, não dá 1 ano, 2 anos, eles desaparecem. Até eu escutei uma vez que videogame, colecionar mesmo é não ter que vender depois, é manter eles. Eu sempre falei uma coisa, quem pode manter essa sua paixão, o seu colecionismo para sempre, legal, é porque conseguiu ter, né, uma posição financeira que tomara que nunca precise. Eu sempre falei que minha coleção não era nem questão financeira, uma questão médica. Se acontecesse alguma coisa, se a minha família precisasse, era uma poupança que eu fiz, que depois eu não ia pensar 2 vezes em passar. Quanto à questão dos valores, há 2, 3 anos, muita gente vem discutindo que é uma bolha. Que é uma bolha, que é uma bolha, que uma hora vai estourar. Olha, eu posso dizer que existe uma certa razão nisso. Em 2008, aconteceu uma bolha mundial na economia e você via videogames sendo vendidos pela metade do preço no eBay, em 2008. Com a bolha de 2011, a mesma coisa, o mercado lá fora. E depois a última bolha que nós tivemos foi 2014 ou 2016, onde você viu os principais vendedores do Japão no eBay vendendo os videogames lá pela metade do preço, que foi quando quebrou a economia no Japão. Quando quebrou a economia dos bancos, Lehman Brothers, o Banco of America, né, nos Estados Unidos, gente que vendia no eBay estava vendendo pela metade do preço. Então, existe uma bolha nossa aqui, que se a nossa economia, por algum motivo, ela cair, você vai ter mais oferta do que procura. Ponto. Agora, existe também aquela coisa do tipo... Eu sempre falei que o colecionador brasileiro ele é mais rico do mundo. Por quê? Nós não temos uma cultura brasileira, como sociedade, de dar valor ao nosso dinheiro. A gente não dá o valor devido. A gente não aprende na escola a dar o valor. Por isso que a gente aprende que o brasileiro, se tiver que ter alguma coisa, ele tem que fazer o famoso carnê das Casas Bahia. Esse é um ponto. E por que o colecionador brasileiro é rico? Porque quando eu vi os colecionadores lá fora, que eu participei de muito leilão, e eu tinha uma condição financeira, tenho até hoje para comprar o que eu quiser, mas eu acho que não é prioridade gastar 3 mil, 5 mil, 10 mil reais num videogame. Não acho que é prioridade. Não acho minha prioridade gastar R$ 1.000 num cartucho. Minha opinião. E aí, quando eu falo que o brasileiro é mais rico, porque lá fora, geralmente, os caras não pagam mais do que 50, 100 dólares, 200 dólares num jogo. É só quando a coisa é muito rara, o padrão deles. Aí sim. E aí eu falo que você vai disputar um produto com um americano, com um britânico, onde a libra está quase 7, com um japonês, do item que para eles é raro, 500 ou 1.000 dólares, e você daqui vai disputar com eles, sabendo que o câmbio já não era favorável antes, que R$ 3 era um câmbio desfavorável, sim. Hoje, com o cenário de um câmbio a 5,50,
Falo, meu. E aí o mercado nosso nacional, onde você tem menos produtos e um jogo custando 100, 200, 300, 500, 1.000, 5.000, 10.000, falo, meu, brasileiro é rico pra caramba. Por isso que eu falo que essa questão de prioridade é importante. Você acha que essa turma nova que eu digo é de uns anos para cá, ela tá comprando, ela tá jogando, ou ela tá comprando, tá acumulando e tá fazendo um pé de meia para lá na frente soltar? Tudo um pouquinho. Eu acho que é tudo um pouco. Se você falar que antigamente se jogava mais, jogava mais. Mas você não sabia qual que era o tamanho do cenário do colecionismo, porque você não tinha informação. Você não tinha compartilhamento de informação. Hoje você tem um caminho que o videogame é ostentação e é negócio e é uma poupança, sim, como colecionismo de algumas outras coisas. Né? Você vê algum colecionismo de outros elementos virando negócio. Essa questão da cultura pop, né? Então você vê colecionismo de tudo quanto é coisa. Você vê colecionismo, o Star Wars é um cenário que tem bastantes colecionadores. E aí você vê pôster de filme, ingresso de jogo de futebol. E aí eu vejo que hoje o colecionismo, o mercado nosso é muito grande. Você tem bastante gente jogando, você vê bastante gente fazendo vídeos, que é legal. Você vê bastante gente comprando e acumulando para ter uma poupança, legal. E você vê bastante gente comprando para poder vender, para poder ostentar, para poder falar aquela famosa frase, né? Meu pau é maior que o seu, desculpe aí a expressão. Tá? Hoje você tem, de uns tempos para cá, os Everdrives, né? Que era quem não tem grana compra, ou também quem tem coleção, às vezes quer deixar a coleção guardada e joga ali. Isso. Você acha que se tivesse esses Everdrives lá atrás, você acha que o colecionismo tinha tomado esse rumo, ou a gente estaria numa outra situação? Não, eu acho que teria continuado. Eu acho que é uma questão de mundo, né? A gente precisa, como humanidade, se você for ver a evolução tecnológica que aconteceu de 1901 até 1999, olha como o mundo evoluiu. Então seria natural. E a gente precisa sempre encontrar alguma coisa, né, para estar fazendo. A humanidade não para, ela não estagna. Então eu acho que teria sim o colecionismo, de certa forma, até por ser uma questão de uma história da tecnologia. Então, pensa, o videogame é parte dessa história tecnológica do nosso mundo. Nesse mundo dos games e da internet aí, eu acho que faz a gente conhecer pessoas que em outras situações a gente nunca conheceria, né? Por exemplo, eu conheci você através dos games, tem mais umas dezenas, centenas de caras aí que eu conheci também através de grupos, né? Que hoje se tornaram amigos, é cara que às vezes você vai tomar uma cerveja. Enfim, você consegue dizer pra gente, assim, alguma das grandes alegrias que você teve, que você fala, puta, graças ao videogame, graças à coleção, conheci esse cara, hoje é meu irmão, ou é um cara que ficou pra minha vida, enfim. Marco, eu venho falando isso há uns 4 anos. Para mim, meu maior tesouro no colecionismo de videogame nunca foi a questão financeira, nunca. Eu nunca colecionei, né, por questão financeira. Até é interessante, né? Se eu imaginasse que o mercado fosse tomar determinado rumo, eu teria guardado um monte de tranqueira aí. Provavelmente hoje eu seria um rico. Eu sempre falo isso. Eu seria um cara rico. Para mim, o meu maior prazer, cara, o que eu amo de paixão, o colecionismo me trouxe 2 coisas. Duas que não têm valor. O conhecimento, me abriu portas do conhecimento e falar para você que ainda hoje aparecem coisas novas que você não imaginava que existia. É só a gente ver lá no grupo, né? Algumas trocas de informação, nossa, de conhecimento, de coisas que ainda aparecem. Para mim, o conhecimento não tem valor. E as pessoas
legais que eu encontrei, que viraram amigos, colegas, tal, tudo. Pessoas muito gente boa. Então, para mim, são duas coisas que eu prezo muito. Eu sempre falei essa questão, não é de ser... Muita gente pode achar que é uma falsa humildade, não. Vamos lá, a gente tem nosso ego, a gente gosta de ter... A gente, como ser humano, gosta de ser reconhecido. A gente tem, como ser humano, a questão do ego, de ser reconhecido, tudo. Videogame, para mim, nunca foi ter mais. Foi sempre querer comprar e sim, tenho mais coisas daquilo, tal, tudo, mas nunca para comparar com o outro. Eu nunca me comparei. Até porque, se você me perguntar quem foram os maiores colecionadores para mim, pô, eu vou citar o finado Norian, que tinha coisa pra caramba, uma Med que tem coisa pra caramba, uma Med quando quis entrar nessa questão de se expor e de querer ter um título, eu falei para ele, olha, legal, eu não curto isso, mas não quer dizer que pode ser não seja legal. Mas tome cuidado, porque vai ter gente que acha que essa exposição é aquela coisa de você querer aparecer. E é o nosso mundo. Principalmente o nosso mundo da internet é disposição. Ou eu fico vendo algumas coisas. Instagram, eu sou o homem das cavernas. Eu estou aprendendo o Instagram agora por causa da minha filha, da minha esposa. Minha filha que cuida agora do marketing e da comunicação, né? Da RWS Gamebox. Então, quando vocês veem umas fotos melhores, uns vídeos legais, tal, tudo, foi graças a Helena Luiza que produziu. E aí eu estava vendo hoje alguns caras, eu falo, nossa, que coisa legal, eu tive isso. Mas olha a foto que o cara fez, a comunicação que ele usou. Então, minhas coisas já foram. E aí eu vejo que essa questão tal tudo da exposição, da competição, para alguns funcionam. Para mim, não. Então, quando eu mostro uma foto lá, que eu sou colecionador de fotos, né? Do que eu tive, do que eu vendi e de coisas legais que eu vi na internet. É engraçado, Marco. A internet tem tanta informação, mas eu vou te falar, boa parte das informações que tinham de 99 até 2008, fotos, sites, não existem mais. Eu fui procurar, quando você me perguntou daqueles cartuchos, sim, prateados, né, do Master System que foram lançados na Austrália, o Rupert tinha umas fotos muito legais, que ele tinha de um site, tal, tudo, ou de um blog. Eu fiquei 2 horas procurando, eu não achei. Provavelmente ele desativou esse blog ou esse site, foi para o Instagram e colocou fotos diferentes. E não tem as mesmas fotos daquela. Então você vê que a questão de informação e de armazenar informação, ela é importante. Nosso colecionador de fotos do grupo é o Flávio Lima. Você vê o Flávio Lima colocando alguma coisa, tal, tudo, ou do Michael item também. que foi vendido. O Michael tem bastante. Michael tem bastante coisa. Então a gente tem que armazenar e compartilhar, porque a internet ela produz tanta informação por dia, que algumas vão sendo jogadas para trás. Então, resumindo e falei para cacete, foi o conhecimento e os amigos que eu fiz. Ó, tem uma pergunta do Caetano, vamos tentar responder. Qual foi o seu primeiro item de coleção, Ricardo? Vilmers. Game Gear. Pronto, está respondida. Para mim foi o Game Gear. Eu acho que ele pegou agora, você já tinha falado no começo, mas tem um monte de gente mandando mensagem, mas eu não ia interromper aqui o raciocínio. Não, claro. Ô, Vilmers, toda a coleção, a galera, pelo menos a maioria que eu conheço, é sempre bonitinha, armazenado, num lugar bacana, num lugar chique, né, com uma luzinha, com um bonequinho e tal, na caixa, com acetato, enfim, dá até medo de você chegar perto. Tinha algum item da tua coleção que era aquele patinho feio, assim, que você tava naquela caixa amassada, já desbotado, mas você falou, puta, eu queria tanto isso, eu consegui, sabe, aquela coisa que você fala, consegui, era meu, não tá bonito, mas me traz satisfação. Você guarda. Eu tenho uma caixa ainda até grande de alguns itens que eu guardei, que tem essa questão emocional e sentimental do que era a caçada gamer da nossa década, tal, tudo que não é hoje, filmando, combinado com o vendedor, né? O vendedor tal, tudo para falar isso, tal. Hoje, desculpa, 99%
dos vídeos de caçada gamer, para mim é tudo fake. Você não gosta? É tudo combinado. Não gosto. Porque eu sei que perde e não tem o prazer ali de encontrar. Porque o cara já encontrou, sabe aquela coisa do tipo, vamos fazer o nosso cenário, vamos fazer aquela coisa. Era diferente, e aí muitos vão, quando existia a Feira do Rolo, eu falo para você que a caçada gamer nossa, hoje, de descobrir, é quando você posta uma foto e aquele maldito do grupo amplia aquela foto e ele consegue ver atrás daqueles cartuchos, um cartucho ou um jogo, não sei o que você não estava nem. Isso é aquela questão de descobrir. E ele fala, meu, e aquele encarte que tem ali atrás? Aí você fala, hã? Aí você não, isso é a caçada gamer correta, é o de descobrir. E na feira de rolo acontecia muito. Você ia revirando caixa e de repente. Eu vou te contar, eu tenho meu primeiro cartucho pirata de Master, que eu encontrei na Feira do Rolo de São Mateus, meados de 2004, 2005. Eu nem sonhava que existia cartucho pirata de Master. Não deu muito certo, o cartucho né? do... Né? Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. E não teve quase no Brasil. Eu sou da época do Atari cartucho pirata, eu sou da época do Nintendinho cartucho pirata e do Mega cartucho pirata. Na época de Master não tinha os principais lugares. Desculpa, cara. Saúde, acontece. Daqui a pouco eu derrubo a minha. Eu tô lá, com certeza. Bicuda aqui, desculpa. Logo. Por isso que eu tô bem quietinho aqui. Gordo, não tô nem me virando direito para não derrubar nada. Eu também não tenho noção do espaço. E aí o que acontece? Caçada gamer, não. E aí eu guardei algumas coisas que tem isso. Quando você falou de coleção, hoje a coleção das pessoas dá um puta prazer ver. Minha coleção... eu vou te falar, o Norian. Norian foi o primeiro grande colecionador que eu conheci. Ele tinha 2 quartos de coleção, um monte de estante. Mas era estante ainda que era amontoada. Ninguém tinha parede, ninguém tinha essa coisa assim. Os gringos não. Posso dizer para você que desde 2002, 2003, que eu vi a coleção, os colecionadores lá de fora, os caras tinham paredes de games, aquela coisa organizada, tal, tudo. Não tinha. Hoje não. Hoje o colecionismo tá uma coisa mais Nutella. Você tem o Cleiton aí da C-Plate, né? Das caixas de acetato. Parabéns, Cleito, por ter enxergado o mercado promissor. Então você começa a colocar, não. Jogo, colecionador que sabia que tinha uma outra coisa, era um ou outro cartucho, que ele guardava separado para não riscar, para não ralar. Hoje não. Qualquer bugiganga aí a gente está colocando dentro da caixinha de acetato. Acetato e tchau, que nem o pessoal fala. Acetato e tchau. Eu vou te falar. Eu tinha uma parede que eu colocava os consoles lá tudo empilhados, né? Um em cima do outro, tomava cuidado para não amassar os de baixo. Cara, uma vez eu vi que a parede estava dando mofo. Você não vai acreditar que uns 10 consoles que estavam grudados na parede, eu perdi a parte de trás da caixa. Tudo bem, 2 eram Jaguar era uma porcaria. Eu consegui comprar depois, tal, tudo. E pensar que hoje Jaguar tá R$3.000. Aí você fala de preço absurdo. Eu não consigo entender. Um videogame tão ruim custar tão caro. Ok. Valeu, Edson. Se você assistir, Godoy, é nóis. Mas hoje não. Hoje as coleções, você começa a ter o poder aquisitivo maior e o cara fazer um quarto, arrumar, dá graça de ver. E era uma coisa que na minha época não tinha. A minha coleção vivia em caixa. Aí eu falo para você do acumulismo. Meu, quantas e quantas vezes eu falei, caraca, comprei esse jogo, mano. Eu queria tanto e não sei o quê. De Master, Game Gear, Omega. Quando eu abri a caixa para colocar, dava de cara, eu já tinha um. Eu falava, mano, como eu sou besta, mano. Eu não acredito. Você não tinha noção do que você tinha. Não, era uma besta. Não. Aí quando eu comecei a tirar da caixa, aquela foto que você vê,
meus cartuchos de capa azul do Master em cima de uma mesa de ping-pong, foi quando eu tirei todos os cartuchos das caixas e falei, mas porque eu não tinha, vamos lá, a cultura de full set, que eu também acho uma coisa besta, né, que tem hoje, é uma cultura nova nossa, porque você colecionava tal tudo, era um pouco, o Sega Brasil é um grupo que ele vem a partir de 2005 de um outro grupo que a gente tinha, né? Vai mexendo. E aí o Sega Brasil, o Jair PD, ele tinha um projeto de reunir todas as informações, né, da Tectoy num lugar só. E aí a gente, entre os colecionadores, entre a gente do grupo, a gente começa a mapear isso. São as primeiras planilhas de Excel, é onde a gente começa a colocar as informações da Tectoy, que nem a Tectoy tinha e nem a Tectoy fornecia, mesmo de 2005 a 2010. E aí, quando eu tirei as coisas da caixa, foi a primeira vez que eu falei assim, putz, um grupo começa a ter uma ideia de reunir informações sobre a Tectoy, montar listas. Foi daí que eu comecei, eu tirei as coisas da caixa e falei, deixa eu ver o que eu tenho, para ver o que falta, para daí eu ir atrás. Aí eu monto aquela mesa lá, que hoje seria uma mesa, né, que valeria bem, né? E eu começo a ver o que faltava, tal tudo. Aí eu começo um processo de organização. Mesmo assim, uma organização meio timbrega. Ô, Vilmers, eu ouço, né, você falar, quando você escreve lá no grupo, o Michael também é um pouco de informações. Nossa. Eu fico besta, porque é muita informação, é muita coisa, assim, se perguntar, vocês respondem na lata. E eu acho isso sensacional, porque é uma troca, né? É o que você falou, você não sabe de uma coisa, aí o outro sabe, aí, enfim. Você acha que a galera de hoje em dia está segurando informação? Ah, eu sei, eu tenho isso, deixa eu ficar quieto. Ou você acha que não, a galera, assim, pelo menos os mais antigos, não sei se a turma nova está mais essa vai, se a galera troca, assim, não, vamos lá, vamos conhecer junto, vamos ser amigo, né? Vamos trocar. Informação comercial, sim, está todo mundo segurando. São poucos mesmo. Olha, eu falo, falar poucos no universo de muitos, mas ainda tem gente que antes eu não via. Estou falando eu como homem das cavernas do colecionismo. Eu não via essa questão assim antes da pessoa segurar um item, né, propositalmente, tal tudo, para que o outro não tenha. Eu vejo hoje isso no cenário. A informação como conhecimento, 99% ela está sendo compartilhada. A informação como imagem, como projeto, 50%. Porque hoje nós temos no nosso mercado, no colecionismo, uma coisa que quase não existia, que é o mercado reprô, o mercado homebrew. Então você tem hoje um comércio de reproduções muito bom, que tem a crescer, que vai suprir entre partes aqueles itens que vão desaparecer porque não funcionam mais, porque você não tem mais. Então o mercado reprô, eu falo, original é original, reprodução é reprodução. As duas coisas caminham junto. Não tem uma, e é natural, por quê? Você já tem um mercado de reprodução de peças de automóvel. Espera aí, tem peças de automóvel que não são mais as originais. Elas foram fabricadas agora. Um carro que usa uma peça dessa, ele passa a ser reprodução? Não. No nosso mercado existe isso. Bem essa distinção. E eu entendo que é meio do tipo, para o original não perder valor. Então, vem aquela coisa que a reprodução recebe uma herança das fitas, das famosas piratinhas da China. E não é, são trabalhos diferentes. E aí, quando eu falo da informação impressa, da informação como imagem, tem gente que segura. Um scan, uma capa de um jogo, um scan, um manual, para que não haja um mercado de reprodução. Seja por medo de ser vendido como original, ou
seja porque você quer ter o título de só você e mais um tem. Só você é o detentor do Santo Detentor. Graal. Essas fitas que estão atrás aí são da tua coleção, são originais, São todas reproduções. reproduções. Todas reproduções da RWS Game Box. Quem que te procura? Qual é o teu público? Meu público é basicamente o colecionador. Eu tenho 90% são os colecionadores que querem ter um produto similar àquele do original. Às vezes ele tem o original, ele quer ter o outro, 50% tem, 50% não, mas ele quer ter um produto similar ao original com qualidade, que ele coloca na coleção dele, que ele joga, que ele liga, que ele manuseia, seja porque ele não quer mexer no dele, estragar o dele, mas ele quer ter um produto diferenciado, um produto de qualidade, que remete àquela questão, e isso que eu acho importante, e que alguns produtos de reproduções, e que a RWS Game Box preza, é de você ter quase que o mesmo prazer de você ter pego aquele produto que você não encontrou mais, tal, tudo, de você abrir a caixa, de você pegar o papel. Eu uso papel similar, mas eu deixo claro que é uma reprodução. Eu uso um case, uma placa, uma qualidade que remete ao original, mas que é uma reprodução. O Coxa tinha comentado agora há pouco, na verdade, tinha perguntado, nosso amigo Thiago Coxa, eu não sei se você vai ter como responder isso, mas assim, teve algum um item seu que seja o mais raro? Imagino que você deve ter tido uma porção que vão ter a mesma equivalência, mas tem um que você fala assim, esse aqui, mosca branca do olho azul, eu nunca mais vou pegar um desse. Tem alguma coisa? Sim. Tem sempre alguns que você vê. Aí você descobre hoje, por exemplo, quando eu falei do Sega Aiva com caixa. Pô, legal, quando eu comprei, só tinha o meu na América do Sul. E tinha mais um nos Estados Unidos. Pô, eu comprei meu Sega Aiva com caixa em 2012. Esse é o que tem a fita do... É o Mega Drive som portátil da Aiva azul, né? Pô, e aí eu descobri, né? Até o REC falou, já existiam dois ou três aqui, legal. Pô, eu vendi um Odyssey, da Planil, completinho, que até onde a gente saiba, do jeito que eu vendi, não se tem. Tem um outro com caixa, alguns overlays, tal, tudo. Eu vendi agora, o ano passado. Já não queria mais. E aí então você vai descobrindo que é um item diferente. Pô, você vê o Luiz Rosa. O Luiz Rosa tem aquele item, o mouse lacrado lá do Sonic Watts, do Mega Drive. Pô, era só o meu. E até hoje só ele, né, conversando tal, tudo tem. Eu não estou falando raridade por causa de preço. Estou falando raridade quando a gente descobre que tem poucos. Tem produto que é raro e não é caro. Como tem produto que é caro e não é raro. E aí, N razões, tal, tudo. O mercado é que dita. Mas passaram alguns, sim. Que eu vejo que até hoje eu vi poucas unidades. Vamos falar da Global, né? Como pode o jogo de Master System? Pô, se você contar desde 2010 até Luzi, desde 2010, você não vai chegar a 100 jogos de uma Global Defense. E aí, com caixa, tal, tudo, você descobre, não sei, tem mais de 10? A última que eu vi tá com o Dr. Jean lá do Sul, uma completinha, bonitinha. A última que eu... Assim, na verdade, a última não, porque eu tenho uma Luzi, mas é relabel. Mais completa, e foi há uns 4 anos atrás, eu acho. 3 anos. Olha, eu tinha duas com caixa, sem manual. Aí você vê o manual é pouco. E aí, por isso que é legal a história e você preservar isso. Quando eu e o Edson Godoy, da VGBD, decidimos lançar aquele projeto do Surgical Striker, do 32X, né, CD, pô, era um jogo que até então se sabia da existência de 2 cópias. E a Tectoy vendeu aqui. E não teve lá fora. E aí você descobre hoje 4 cópias de um jogo
que não foi lançado lá fora, que a Tectoy distribuiu aqui, e que, cara, são 4 cópias de jogo só original. Ele é o mais caro? Não, não é o mais caro. Ele é considerado o mais raro? Sim, é considerado o mais raro. Pô, nosso Michael conseguiu vender uma cópia desse meu projeto para um sheik das Arábias. Como é que você pode criticar o mercado de reprodução? Pô, o sheik das Arábias tem dinheiro de tudo quanto é jeito e comprou uma reprodução. Alô? Ah, voltou, tinha travado aqui. Oi? Não, Ah, tá. tinha dado uma travada, voltou. É. Ô, Vilmers, eu da outra vez, essa segunda vez que eu faço esse Master Papos, a primeira foi com o Portuga, eu vou te repetir a mesma pergunta que eu fiz para ele. Como é que você imagina o mercado aí de coleções, esse mercado de games, para daqui, sei lá, 10, 15 anos? Como é que você acha que, para onde a gente vai caminhar? Daqui a 10 anos, provavelmente eu vou estar, se eu ainda estiver, né, ativo nesse mercado ou nas comunidades, eu vou estar vendo uma molecada aí mais ávida por jogos, mais ávida por conhecimento. Acho que vai ter menos gente querendo. Mesmo sendo um futuro professor de história, eu vejo um mercado meio. Um cenário mais negro. As pessoas estão tendo a tendência de ter menos paciência para aprender. O que eu rezo é para o mercado expandir bastante, crescer muito, para que tenha mais pessoas querendo trocar conhecimento, trocar informações. Mas eu acredito, no geral, as pessoas vão ter menos paciência para isso. Eu vou ser mais um dinossauro gamer, né, tal tudo, dessa época. Acredito que o mercado vai estar bem mais aquecido, vai estar um mercado mais caro, vão ter menos produtos, e acredito que o mercado de reprodução ele vai chegar num nível que as pessoas vão dar mais valor. Não vão achincalhar como achincalham muito hoje. Você vai estar vendendo mais valor, qualidade, do que vendendo preço. Eu critico muito o meio de reprodução, porque tem muita gente capaz, tem muita gente boa e que está vendendo preço e custo. E quando você vende preço e custo, você é um vendedor. Quando você não valoriza seu produto, não é o mercado em si que vai valorizar, ele vai achincalhar porque o cara quer comprar coisa mais barata. Por isso que eu falo que todo mundo tem que encontrar um nicho. Vendendo qualquer coisa, você tem que encontrar um nicho. Porque daí você não vende preço, você vende valor. Você é um cara que eu me espelho muito no sentido de como você dá valor a cada produto que você coloca para vender. Limpar, lavar, deixar melhorar, restaurar. Onde que existia essa palavra, o mercado de restauração, para o nosso cenário gamer? Não existia. É um mercado, é uma coisa nova. Você começa o mercado de restauração quando começaram a fazer aquele Retrobrite. O mercado de restauração começa com o Retrobrite. Hoje não. Deixar o Super Nintendo branquinho, né? Para quem não sabe, Isso. Retrobrite. Isso aí. Isso aí. E aí hoje tem você ensinando como limpar um encarte, limpar uma Label, ou limpar uma placa. Então isso só vem a somar. E eu acredito que daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter um problema. 20 anos, as mídias de CDs vão estar quase que desaparecendo. Você vai colecionar o CD mais como uma peça de museu, ou você vai gravar uma mídia nova, regravar uma mídia nova e fazer um reprint, ou vai utilizar do mercado de reprodução dos prensados. Um abraço aos amigos aí, né? Dos prensados, da old school. E o mercado de cartucho, de fita, né? A gente fala fita, cartucho, eu acredito que em 20 anos a gente vai ter menos aparelhos funcionando. Tomara que o pessoal aí de eletrônica... nós temos um problema sério. Os principais técnicos aí estão ficando velhos e estão saindo do mercado.
você tem pouca gente nova, você tem alguns, não estão acompanhando a velocidade, o furor do mercado, então a gente vai ter uma escassez de técnico para consertar. Tendo uma escassez de técnico, provavelmente você vai ter que ir para aquela linha que o americano faz, de aprender a fazer. Eu falo que todo colecionador de tecnologia, isso é idos de 2008, todo colecionador de tecnologia, ele deveria fazer um curso de informática básica e de eletrônica básica. Porque é aquela coisa, o colecionador de carro, mesmo ele tendo dinheiro, se ele não tem dinheiro, ele aprende a mexer com uma mecânica básica. Porque senão ele vai gastar muito. Ô, Vilmer, deixa eu fazer uma pergunta que era para ter feito antes, eu esqueci, cara. Pelo amor de Deus, sem citar nomes, para a gente não ter briga, Claro. não ter confusão. Sim. Você tem aí um mercado que são das certificações, né? Tá. Você tem os gringos lá, tá? Sim. Tem um mercado interno, ou foi um possível projeto de mercado interno, enfim. Sim. E para a galera que está assistindo, é a galera que pega os jogos, né? Põe dentro de uma caixa acrílica, vai vedar. Isso. E assim, e esses jogos saltam de valor, né? São pessoas que qualificam esses jogos, né? Por exemplo, você que é um cara que tem muito conhecimento, que tem muita bagagem, que já viu de tudo, ou de tudo um pouco. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho desse, ó, eu tenho uma fita, eu tenho uma Global Defense lacrada. Eu quero colocar ela numa uma caixinha para proteger. Então, assim, eu particularmente procuraria caras como você, ou outros colecionadores maiores, para falar assim, quanto é que você acha que daqui vai para cá, né? São caras que pediram a referência de quanto isso ia valorizar. Eu queria que você me dissesse, assim, na sua opinião, como é que você acha que é esse mercado? Como você avaliaria, assim, se você fosse lacrar um jogo numa caixa de acrílica, como você avaliaria o jogo, de quanto que ele iria, para quanto que ele iria? Assim, para mim é um negócio, se as pessoas não têm uma história anterior, ou se não tem tanto conhecimento, não tem tanto nome, você colocar aquilo dentro de uma caixa, dizer que de 5 vale 50, eu particularmente acho meio estranho, né? Cada um faz o seu trabalho. Sim. Mas assim, eu queria que você me dissesse um pouco do que você acha, assim, de como é que você vê isso. Não só aqui, como lá fora também. Inclusive, acho que foi a Wata Games, né, que a gente teve alguns problemas aí na justiça. A Wata vem depois, o primeiro é a VG. O que acontece? Eu só cito o nome do pessoal legal aqui, tal, tudo que tem história. Eu não vou colocar ninguém aí numa situação delicada. Falando sobre certificação, olha, eu falo que o que acontece? Você por ser um entusiasta, um vendedor, que seja qualquer rótulo, todo o mercado tem que se criar uma demanda. Pô, o Clayton, quando fez as caixas de acetato, ele identificou o mercado e foi lá e fez. O mercado de reprodução, seja de cartucho, foi identificado o mercado. Você vai falar o de prensado. Então, quando você identifica um mercado, um nicho, a primeira coisa, né, você tem que ver, estudar esse nicho. Tudo isso que a gente está falando é questão de marketing. É marketing, planejamento estratégico, plano de negócio. Falando sobre certificação, já existe um cenário de certificação lá fora que, se não me engano, VGA tem uns 12 anos. 12 ou 14 anos. E aí o que acontece? Foi um grupo de colecionadores com conhecimento. Vamos pensar que o colecionismo lá fora é mais antigo que no Brasil. Ponto. Se é mais antigo no Brasil, vamos lá, uma outra coisa. O colecionismo lá fora, você tem muito mais itens à disposição, muito mais itens em bons estados do que o nosso mercado aqui. Nosso mercado sempre foi menor. Ponto. E aí eles veem uma demanda da certificação. Primeiro, um grupo que detém conhecimento,
e que tem lastro. Lastro, quando a gente fala, putz, mano, cara, você tem valor, tem palavra. E a certificação, acontece lá fora para quê? Para você poder ter um padrão de qualidade e de você conseguir deixar o seu item conservado. A certificação ela vem para o quê? Para conservação, tanto que quando os primeiros itens certificados pela VAG, elas começam a ser vendidos no eBay, não são caros. Um jogo em bom estado, CIB, de Super Nintendo, $200, ele certificado saía por 270, 290, porque ele estava mais tempo lacrado, ou guardado, ou conservado. Ponto. Ele não era. Só que daí tudo que começa a pegar fama, tudo que começa a demandar mercado, quanto mais gente fazendo e criando esse nicho, ele começa a agregar o quê? Valor. É a mesma coisa. É simples. Você cria um nome. Você cria um nome, você cria valor. A Ferrari ela vende o quê? Ela vende o carro ou ela vende a marca dela? É a marca dela. A marca dela. Pronto. Aí você vai ter um outro carro similar, potente e tal, tudo, mas não tem a mesma marca dela. A Ferrari sempre é a mais cara. É a que tem mais valor. E aí, eu lembro que quando surgiram os primeiros assuntos de certificação aqui no Brasil, eu tomei o cuidado de falar com as pessoas envolvidas e aconselhar elas ao quê? Olha, eu não imagino um negócio prosperando de pessoas que estão no mercado há pouco tempo. Não que não tenham conhecimento, que às vezes você tem um cara que tem um puta conhecimento, mas ele não gosta de aparecer. Ponto. Isso acontece em tudo. E eu aconselhei, né? Falei assim, pô, vocês querem certificar? Era só Super Nintendo. Eu lembro que no começo, né? Eles queriam fazer, mas iam para outras áreas. Eu conhecia pouco de Super Nintendo, mas eu não vi ali. Eu, Ricardo, não enxergava no grupo que se propunha a certificar pessoas com gabarito ou com lastro para poder atestar. Não, isso vai valer tanto, porque isso a caixa tem um rasgadinho. Porque a VAG não, né? A VGA, quando certificava lá fora, eles começaram a fazer uma régua métrica para colocar o que era um 10, o que era o 9, o que era o 9.2. E mesmo assim com algumas subjetividades. Aqui não, você via que era meio que uma coisa. Nós vamos certificar. É um mercado que em 5 anos eu vou ser o maior do mundo. Aí eu falei assim, não existe isso. Lá fora já tem um mercado mais antigo. Não que você não pode se propor a ser o melhor do mundo. Você pode. Todo mundo pode. Tem que fazer e ser a capacidade. Mas espera aí, existem algumas coisas que você tem que demonstrar para o mercado. Aquela coisa do tipo, nosso mundo de hoje, não basta você ser. Infelizmente, você tem que parecer. Então, às vezes, você é um cara bom, mas você não tem uma boa comunicação, você não traz uma boa imagem, o mercado não te dá aquele valor que você teria. Ok. Começou isso e eu vislumbrei que em 1 ano, 2 anos, o mercado não ia aceitar. Ou que pior, né? Ia fazer chacota. Não que não tivesse motivos para isso. Eu sou honesto em dizer e disse que houveram, sim, motivos para virar chacota. Você não teve o cuidado necessário. Você vendeu um jogo em leilão que era pirata. Opa, como assim? E o que para mim é pior, Marco? Eu falo que, como a gente não detém o conhecimento pleno, a gente nunca vai saber tudo, a gente tem que ter a humildade de aprender com os outros e com as pessoas. E eu via que uma crítica minha do cenário hoje existe uma gama, um grupo de pessoas que não têm a humildade de aceitar
que existe uma outra informação e ponderar sobre aquilo. E aí veio a soberba. Pô, o cara, eu lembro que foi um amigo nosso que alertou no leilão que o jogo que estava sendo vendido era pirata, ele foi achincalhado no leilão. E as pessoas que eram donos, administradores, não sei como dizer, pô, baniram ele. E eu fiquei muito bravo, tal, tudo. Eu chamei no particular, né? Essas pessoas, falei, vocês estão agindo errado. Não, mas ele não sei o que e tal, tudo. Eu falei, não, ele está alertando. E mesmo que o cara tivesse partido do princípio de usar chacota, como é que, só porque você detém o dono, eu falo, né? Você tem o dono de uma página, você acha, né? E aí o que acontece? Você via que o mercado de certificação brasileiro estava fadado ao fracasso. Eu acredito que um dia aqui pode, que o nosso mercado é um mercado grande, é um mercado que é para ser considerado, sim, pau a pau com o americano, com o europeu, com o japonês. Eu considero somente 3 mercados maiores que o nosso: o americano, o britânico e o japonês. O mercado de colecionismo nacional nosso, ele é o maior da América do Sul e América Central. Ele é um mercado maior que o português e espanhol. Ele é um mercado maior que o italiano. Ele é um mercado, ouso dizer, que maior ou igual ao francês, maior ou igual ao alemão. Então, nós estamos aí. Então, a gente está falando que o mercado brasileiro está entre os 5 maiores. E eu falo com propriedade. Entre os 10 maiores, ele é. Se fosse ainda, né, querer satisfazer tal todo o ego lá de fora, o mercado brasileiro estaria em quinto. Em quinto, disputando ou com o francês ou com o alemão. Então, um mercado tão grande assim, pode ser que num futuro você tenha uma empresa disputando certificação. Você tem hoje empresas fazendo reproduções de qualidade tão boas quanto as lá de fora. Ainda eu acho que o nosso mercado de homebrew, ele pode chegar a um mercado, aos lançamentos igual Paprio, igual Pier Solar. Para quem não sabe, Pier Solar, o Túlio Souza, que é um dos cabeças do projeto, ele, olha como que é. Ele estava vendendo o projeto Pier Solar em 2008 aqui, 2008 para 2000 Solar. O Pier Solar ele estava vendendo a 50, 60 dólares. E eu entrei como um apoiador, mas eu não quis pegar o cartucho. Porque ainda o Pier Solar de Mega Drive estava engatinhando. Ainda é o primeiro grande jogo dedicado para o Mega Drive. E olha hoje, um Paprio sendo vendido a 3.000, 4.000 reais. Aí você fala, vale, não vale? Aí são outros 500. Então eu acho que o mercado nacional pode sim, que possa ter uma empresa certificadora de itens nacionais, porque nós temos itens nacionais aqui que são considerados top 10. O Atari, por exemplo, nós temos itens aqui que são únicos. O Hobby Branco lá do Mamed, né? O Hobby Branco do Mamed, que era do Ronaldo Lorando, é até hoje o único no mundo. Então ele estaria como Roguel, né? Santo Graal. E olha que o colecionismo de Atari é o mais antigo de todos. O colecionismo de Atari está anos-luz à frente de outros, tal todo. Então, eu acho que, falando sobre certificação, você começou de um jeito que ia dar ruim, as pessoas não ajudaram muito, né? Mas pode ser aí que no futuro tenha um grupo de pessoas sérias. Eu não digo que eles não eram, mas eles erraram no planejamento, eles erraram em bastante coisa, e pode ser aí que algum outro grupo assuma e faça de uma maneira, né, que demonstre mais seriedade, que faça, né, parecer que é alguma coisa mais séria, de qualidade.
Pra gente encerrando aqui, já deu 1h30 de papo, passou assim voando. Muito Eu falo legal. pra A gente vai caralho ter que mesmo. fazer outro desse aí, porque pelo jeito faltou assunto. Faltou assunto não, faltou coisa para falar. O Vilmers, duas coisinhas. A última você vai fazer o teu jabá. E aí, pra gente finalizar as perguntas aí, o cara que está entrando hoje, o cara que está vendo a live, o cara que está no Facebook, o cara que fala, pô, quero começar a colecionar videogame. Você que é um cara aí, o macaco velho, o que você falaria para um cara desse que quer se aventurar nesse mundo de games e começar a colecionar cartucho, console? Porque eu vejo muito isso, né? Cada um com a sua coleção menor, maior, o quarto gamer, né? As caçadas gamers, cada um do seu jeito, mas tem muita gente que quer colecionar. Ou para preencher alguma coisa que ele não tem, ou enfim. O que você faria para um cara desse, assim? O cara fala, viu, mas me ajuda, quero começar. Eu lembrei da palavra frustração. Você começa a colecionar por duas coisas. Ou por uma frustração que você queria ter tido e não teve, ou por um gosto mesmo, você fala, putz, aquilo fez diferença na minha infância, eu quero comprar mais coisas, saber disso. Falando para quem está entrando, né? Muita gente me pergunta. Eu falo que a primeira palavra é foco. Não saia comprando tudo, querendo ter tudo. Você nunca vai ter tudo. E você vai gastar muito dinheiro e em algum momento você vai ficar frustrado. Então tenha um foco, colecione aquilo que você mais goste, aquilo que você teve, aquilo que você tem paixão. Não gaste muito dinheiro, não, entendeu? Se for gastar muito dinheiro, compre aquilo com qualidade, não faça que nem eu. Você vê, eu colecionei. Aí voltei a comprar cartucho, fiz o mesmo erro que eu cometi antes. Comprava um que eu não tinha, todo estrupiado, depois comprava o segundo, melhorzinho, para chegar no terceiro, top. Já gastei dinheiro com três. Então era melhor ter gastado mais e ter comprado um top. Tenha foco, compra o que goste, compra com qualidade, procure dirigentes sérias e que, eu uso essa palavra lastro, mas que tenha conhecimento, pesquisa, troca informação. Tem muita gente se aproveitando, né, da situação. Acontecia antes, quando eu comecei, e acontece agora. Muita gente se aproveita de você ser um novato ou não ter conhecimento e te empurra coisa que você vai descobrir depois que não valia, que não era aquilo. Troque conhecimento, tenha conhecimento, foco, não faça muita dívida, vai devagarzinho, saiba desde o início que você não vai ter tudo. Olha eu querendo, por causa do grupo, por causa dessa coisa de ter todos os cartuchos, porra, cheguei agora em 295 jogos de Mega Drive, faltam 8. Meu, você coleciona tal tudo. Mano, às vezes você sonha faltando esses 8 jogos. Como assim, Você porra? tá Você sonhando com conheceu cartucho? desde. Mano, sonha você encontrando aquilo que você fala, né? Dos jogos por aí. Eu não acredito que tenha ainda um galpão de coisas da Tectoy, porque já passaram muitas coisas, tal tudo. E até alguns exemplos de estoques de grandes lojas foram vendidos. Em algum momento desses anos aí, o pessoal saiu e vendeu. Mas pode ser que vá achar tal tudo. Mas, porra, você sonhar, eu já sonhei, tá indo no lugar e encontrar cartuchos de Master lacrados, tal tudo, caixa de papelão. Isso é legal. E aí, puta, o que é pior, você coleciona. Aí você fala, meu, quero ter todos os jogos de caixa de papelão. Vão faltar aqueles 3 ou 4. Você sabe que quando eu comecei a colecionar, quando eu fui ver os que faltavam, caixa de papelão, puta, eu descobri que faltava Outrun e Ghostbuster. Eu tinha a Global e tinha Operation Wolf, que era porcaria, aparecia de monte. Mano, Outrun e Ghostbuster. Apareceram milhares. E eu, caramba, não tenho. E rock. Aí eu achei uma Outrun toda estrupiada. E eu,
Caramba, mano, eu vi uma bonitona e não sei o quê e não fiquei. Ghostbuster, veio outra estrupiada. Aí me falta a porcaria do rock. Só porque eu tinha Shinobi, hein? Alex Kidd e Shinobi. Mano, só porque eu não tinha a porra do rock. Ficou uns 8 meses eu caçando no Mercado Livre. Aí disputando com o Michael, disputando com o Flávio Lima e seus robôs, e não sei o quê. Até um dia apareceu uma rock. Mano, pegou tanto sol, que não aparecia nem a luva do rock. Eu comprei só para completar. E aí te deu satisfação, parou de sonhar. Satisfação, completei, é. Aí fui ver qual que faltava de caixa de plástica. Eu acho que a última que faltava foi a Psychoword, que o Flavinho me arrumou. Eu dei o manual da Power Strike, ele tem até hoje. Ele me arrumou, foi a Psychoword, que eu já tinha todas as outras. Você vê como é que é interessante. Então, quem vai começar agora, não gasta muito, não. Foca bem. Foco. Troca informação. E se ajudar também, né? Você falou. Se ajudar. Você descolou aí o manual, ele descolou uma fita que sozinho você não vai conseguir pegar lugar nenhum. É isso aí. É verdade. Oh, só que uma coisa engraçada que eu percebi, viu, Marco? Você vê alguns valores, preço de mercado, tal, é engraçado. Aí quando você acha uma coisa dessa, eu mesmo não ligo para manual. Os caras vêm me procurar e aí me oferece pouco no manual ou me oferece muito daquilo que eles querem dar. Eu não falo nada, né? Eu só falo que não dá negócio. Eu falo, gente, não tem mais gente boba. Pô, se você está vendendo aquilo mês passado, fica a dica. Pô, você vendeu mês passado por um tanto. Agora que o outro tem, você vai oferecer metade? Uma coisa é você que é vendedor e precisa ter um lucro em cima, eu concordo. Eu vou te passar, eu tenho que te passar um produto com uma margem que você consiga trabalhar. Pô, mas na hora que a gente está trocando tal tudo, a gente tem que igualar, né? Igualar um pouquinho para os dois. Você sabe, negócio bom é negócio bom para dois. Para quem vende e para quem compra. Quando só um leva vantagem, não é negócio bom. Eu preciso na tua casa pegar os manuais. Puta, eu tenho tão pouco, mano. Eu te ajudo. O que eu tiver, eu não ligo tanto. Ouviu, mas vamos fazer um jabá teu aí, cara. Fala um pouquinho da... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Fala um pouquinho do teu trabalho aí, passa teu Instagram, da tua empresa, pra galera... Aqui são alguns produtos que a RWS Game Box produz. Isso aqui é uma reprodução, né, da Super Maleta. Você vê, só o Michael tinha a arte disso daqui. Ninguém nunca tinha visto, vendido, tal, tudo, ó. Meus produtos vão minha marca, RWS Game Box. Nós também fazemos reproduções de jogos. Deixa eu ver aqui para não cair. Esse aqui é o Alex Kidd 2. E muita gente tem procurado a RWS Game Box, Marco, para fazer os projetos gráficos dos jogos que estão sendo lançados. Então eu tenho feito muita coisa aí. Tem muita gente fazendo jogo para computador. E eu tenho feito as embalagens, os manuais e posters, as caixas, né, dos jogos, tal, tudo. Então, a RWS Game Box, siga a gente no Instagram, primeiro, ela é apaixonada por games. A gente procura trabalhar com produtos de qualidade, de fazer um produto reprodução similar ao original, mas que não é original. É um produto que você vai ter ele na estante, sim. E... Eu viso uma coisa, até que eu falei para você, a gente tem que perpetuar o mercado. E uma das coisas que eu vejo é que as reproduções elas vão ter um papel importante e fundamental daqui uns 10, 20 anos. Porque muita coisa original já vai deixar de ser encontrado tão facilmente e uma reprodução ela vai ser o quê?
ela vai fazer o papel de resgatar um pedacinho da história, seja de um CD, de um jogo, de um manual, é resgatar um pedaço daquela história que já acontece lá fora. O mercado de restauração, ele usa a reprodução para isso, ele usa a reprodução para poder resgatar um pedaço da história impressa no papel ou de uma peça fabricada. E eu acho que no mercado de videogames não vai ser diferente. Sensacional, né? Foi uma aula de história, foi uma aula de colecionismo, foi uma aula de parceria. Cara, obrigado, velho. Ó, foi 1h30 de papo, né? Parece que foi 10 minutos, tão rápido que passou. Obrigado por você ter gasto aí com a gente esse tempo todo. Nada, obrigado a você, é um prazer. Um prazerzão. Cara, acho que a gente vai ter que fazer um outro desse para abordar outros assuntos, né? Obrigado, viu, mesmo, de coração, por ter aceitado aí o bate-papo. Foi edificador para todos nós. Obrigado a vocês. Obrigado em todo mundo aí tenha desprendido, né, desse nosso tempo precioso aí para acompanhar. Desculpa alguma coisa que eu tenha falado aí que não tenha agradado. A gente não é detentor de nada. Para mim, é um prazer dividir conhecimento. Você sempre aprende, cara. Isso daí não tem preço que pague. Não, lá no comecinho, para quem pegou já do meio para o fim, que a intenção não é criar treta gamer, não é falar mal de ninguém, é só a gente trocar experiência, trocar ideia e todo mundo junto, né? Que as coisas fiquem boas para todo mundo. Obrigado, viu? Um abraço. Você é um cara sensacional, velho. De coração. Hein? Obrigado vocês aí. Até a próxima. Até a próxima. Vai ter mais, hein? Tchau, gente. Obrigado. É nóis. Valeu.